Oi, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Juliana Testoni, junto com a Jaqueline Silveira, que está aqui, nós somos VPs do programa de mentoring da PWN São Paulo. Acho que falando brevemente, né, um pouco da PWN. A PWN é uma organização que está presente em 30 cidades do mundo. Ela atua com o propósito de fomentar o equilíbrio entre homens e mulheres na liderança. E hoje a gente está aqui com a Letícia Pacheco, tá? Ela mentora mulheres na comunicação. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui muito importante. Vai ser uma espécie de bate-papo mesmo, e a gente começa, né, introduz esse tema, eu acho que com a pergunta de realmente se vocês já pararam para pensar por que as mulheres elas são mais interrompidas, e o que a gente pode fazer para mudar isso, tá? Então, enfim, a Letícia é uma fono e uma comunicadora maravilhosa, e eu vou deixar com ela agora, porque ninguém melhor, eu acho, do que comunicar este tema que ela. Ju, Oi, Ju. muito obrigada pela apresentação, pelo convite. É uma honra estar aqui para falar desse tema tão importante e poder falar com esse público que está aqui interessado em aprender mais sobre voz, sobre comunicação, em se fazer ser ouvida. Então, muito obrigada mesmo pelo espaço. Pessoal, vou trazer aqui uma apresentação um pouco mais bate-bola com vocês. Então, fiquem à vontade para a gente conversar, para a gente trocar aqui, tá bom? E eu vou trazer uma informação que às vezes a gente pensa, nossa, as mulheres são mais interrompidas, mas será que existe um estudo que realmente fala sobre isso? E tem um estudo da Todas Group que trouxe que mais de 80% das mulheres dizem não se sentirem ouvidas pelo chefe. 80%. E aí eu fui pesquisando e tem vários estudos, tem muita gente que fala sobre isso. E eu queria trazer uma visão um pouco diferente. Não só trazer estudos, mas trazer da minha prática. Então, como eu atendo muitas pessoas, faço muitas mentorias, treinamentos, eu queria falar para vocês sobre o dia de hoje. Hoje foi um dia que eu já atendi 10 mulheres, e dessas 10, com certeza 9 têm essa queixa de não se sentir ouvida. Então, eu realmente estou aqui com o prontuário, digamos assim, com a ficha de duas clientes, a da manhã, das 7 da manhã e das 18. Então, antes de entrar aqui, e eu queria ler a queixa delas. Enquanto eu estou lendo, eu queria que vocês fossem colocando no chat se vocês se identificam, se vocês conhecem alguma mulher que tem uma queixa parecida, porque isso é a minha prática. Todo dia mulheres chegam com essas queixas. E quando eu trago as palavras delas, eu acho que é mais forte de vocês perceberem, né, o quanto isso é impactante. Então, quando eu trago, por exemplo, dessa mulher que eu atendi antes de entrar aqui às 18 horas, que é uma diretora executiva, ou seja, tem um cargo alto. Ela trouxe para mim que ela sente que ela tem falta de assertividade na comunicação, que ela tem dificuldade em dar limites, em dizer não, que ela evita situações que possam levá-la a algum conflito, que ela tem uma necessidade de agradar o outro e que quando ela se encontra com alguém que é mais sênior do que ela acaba esquecendo algo e ela sente que ela não se coloca tanto na reunião. E agora eu vou trazer a queixa da cliente da manhã, que é uma gerente. Então aqui já é uma queixa um pouco mais extensa, ela trouxe: eu quero expor minhas ideias, mas eu fico em dúvida se é algo que realmente vai agregar. Na maioria das reuniões, eu saio sem falar nada. Com isso, eu tenho um resultado muito aquém do que eu gostaria. Eu acho que eu sempre poderia ter sido melhor. Todos os meus chefes são homens e eu não me sinto representada. Eu sinto que estou sendo testada o tempo todo e preciso dar tudo de mim. Eu não sustento minhas ideias. Se alguém fala outra coisa, eu vou na ideia dessa pessoa para agradar e eu tendo a não tomar partido. Então, isso foi o que eu escutei só hoje com duas clientes. Imagina se eu for falar das 10. E eu tenho mais uma depois daqui, mas é um caso diferente. É uma mulher que passou em um concurso, que está nessa fase de passar em concurso,
E ela tá naquela fase que dá um tema para ela, ela tem que montar uma apresentação em 24 horas. Então não é tão voltado aqui para essa parte do ser ouvida. Então, gente, quem se identificou com alguma dessas queixas de duas clientes só que eu trouxe aqui? Sabe, coloca no chat ou faz algum sinal para saber se os 80% também estão aqui. Ok. Eu me identifiquei com alguns pontos, mas eu também tenho muitas mulheres que falam que elas não sentem nada disso. Elas falam, Letícia, isso não me representa, eu não acho que eu tive um problema por ser mulher. Então, hoje, por exemplo, eu estava com uma founder do ramo de tecnologia, e eu falei, mas será mesmo que você nunca passou por nada por ser mulher? E ainda por cima ela vai responder essa pergunta em um podcast sobre empreendedorismo feminino. Então, olha como foi importante eu fazer essa pergunta para ela refletir, porque o que ela me disse lá, não, Letícia, eu nunca passei por nada, porque eu sempre me posicionei de forma forte, então não acho que eu tenho problema por ser mulher. Eu fui indo com ela, e eu vou ler o que a gente colocou aqui também. Então, a gente chegou, depois que eu fiquei provocando ela, porque ela tinha essa ideia de que ela nunca tinha passado por nada. A gente chegou questão mais relacionada a um abuso de poder. Então, sim, ela já passou por situações por ser mulher, já passou por situação de, não sei se a gente pode chamar um abuso também aqui, de clientes mandarem mensagem para ela fora do horário de trabalho, perguntarem se ela quer tomar um café, se ela quer jantar. Então, isso entra, né, no ser mulher. Ela colocou aqui também que ela teve que desenvolver uma fala com energia mais masculina. Então, geralmente eu tenho muito esses dois extremos, ou a mulher que tem uma voz e tem uma comunicação que ela é vista como mais boazinha, mais passiva, ou a mulher que vai para o extremo oposto. Aí ela já se coloca demais e ela é vista como alguém mais agressiva. Tem até algumas que têm apelidos. Então, uma falou assim, já me falaram que eu sou um pouco mais tratora, que eu tenho uma energia mais masculina. Então, será que você também não está passando por esse problema da comunicação, que você não está nesses 80%? E aí a gente continuou, essa mesma pessoa. Ela colocou, muitas vezes eu acredito que eu tenho que ser sempre forte, que eu tenho que ser a mais forte possível, porque ela está em um meio totalmente masculino. Ela sente que ela não tem espaço para trazer vulnerabilidade. Então, ela sente que além dela não poder contar ali com os homens que estão com ela na empresa para trazer algo mais frágil, trazer uma vulnerabilidade, ela também não pode se mostrar vulnerável. E ela fica sempre com aquela postura mais comandante ali. E apesar de tudo isso, dela ter um super sucesso, porque é uma pessoa jovem que já está indo, não posso falar nomes, mas está indo super bem, está gravando, está fazendo podcast, ela também tem a síndrome da impostora. E isso eu posso dizer que praticamente 100% das minhas clientes têm. Elas sentem que nunca vai estar bom, nunca vai ser suficiente. E eu tô dizendo, das mulheres que chegam com uma queixa de, eu não sou tão ouvida, eu acho que eu tenho que ser mais assertiva, e das mulheres que chegam para mim e falam, olha, Letícia, eu sou uma super líder, eu já sou C-level, já sou investidora, já sou isso, já sou aquilo, eu só quero melhorar minha performance. E também tem mulheres que chegam com essa queixa para mim. Mas quando a gente vai investigando, tem uma super síndrome da impostora ali. Tem insegurança. E é legal quando eu tenho esses dois mundos, principalmente quando eu atendo alguma liderada dessa pessoa, que também acontece. Então, às vezes eu tô atendendo uma, né, C-level ali que é considerada mais firme demais e uma super poderosa. A liderada fala assim: não, mas eu queria ter a confiança que ela tem, ela é super confiante, eu nunca vou ser assim, eu fico insegura quando falo com ela. E eu tô vendo os dois lados, né? Essa aqui também é insegura, também tem os problemas dela. Mesmo quando ela fala de uma forma ríspida com a outra, ela tá só repetindo uma dinâmica que ela viveu. Então, eu tenho muito um trabalho de fazer essa mulher que tá aqui, que tá nessa postura, entender o quão importante é para ela mostrar vulnerabilidade também.
Porque ela mostrando vulnerabilidade, ela inspira. E ela ajuda essa mulher que está aprendendo com ela. Então, tenho feito um trabalho muito de mudar a mentalidade dessas mulheres que já estão em um cargo muito alto, tem uma comunicação mais ríspida de você não precisa ser a chefe perfeita, que sempre acerta, que dá resultado para a empresa e é inabalável. As pessoas não querem mais ver a dama de ferro. As pessoas querem ver a mulher real. E essa não é a mulher real. Você pode ser assim, né? Você pode ter um super sucesso se mantendo como dama de ferro, mas as outras áreas da vida com certeza estão desmoronando. Então é importante que a gente traga esse equilíbrio para que a gente consiga ser ouvida com uma voz autêntica e não com uma voz masculinizada, trazendo energia masculina, porque isso também faz com que a gente não seja ouvido, os dois lados. Porque esses exemplos que eu estou dando, geralmente são mulheres que estão num cargo muito alto, mas elas chegaram em um momento em que elas se sentem, como eu posso dizer, que elas falam assim, isso tá legal, né? Tô dando resultado para a empresa, faço as pessoas trabalharem, as coisas estão andando e eu não tô inspirando ninguém, né? Eu tô perdendo talentos. Sempre tem esse outro lado. E vamos pegar o oposto total, né? Então, a mulher mais boazinha que quer agradar. Aí ela tem essas queixas de eu não me sinto ouvida, eu não, tenho medo de não ser promovida. E essas mulheres que estão nessa posição, elas dão espaço, assim, não que a gente seja culpada de nada, né? Mas eu já peguei mulheres que tiveram realmente xingamentos durante reuniões. Eu lembro de uma cliente que chegou para mim e falou: Letícia, eu não soube o que fazer, eu fiquei em choque. Eu estava em uma reunião, o meu chefe falou alguma coisa que eu não consegui pegar ali na hora e eu repeti alguma informação de forma errada. Sabe o que ele disse para essa mulher? Ele falou: tinha que ser a loira de 2 neurônios. No meio de uma reunião com líderes. Nessa hora ela fechou a câmera e saiu. Ela não sabia como falar, o que fazer. Acho que foi um dos casos piores, assim, de uma mulher que ouviu alguma coisa na reunião e realmente isso foi esse ano. Dá para acreditar nisso? E vocês devem estar perguntando: e aí, o que ela fez? Ela se vingou? Ela foi lá e falou alguma coisa? Ela saiu, né? Então, será que ela que deveria sair mesmo? Ela saiu da empresa. Ela preferiu sair do que ter que continuar naquela situação. Porque, claro que isso, para chegar num xingamento desse, em público, claro que o desrespeito já vinha acontecendo há muito tempo. E que o chefe tratava isso como uma coisa normal, uma brincadeira, é loira. Tá? Então, acho que a gente pode. Eu posso trazer aqui vários exemplos de várias mulheres. Né? Imagina que todo dia eu escuto muitas histórias e eu penso, como que eu vou ajudar essa mulher? O que a gente pode fazer? E isso é uma coisa que já está enraizada. Né? Esses comportamentos, eles são profundamente enraizados, socialmente arraigados, né, há milhares de anos. Mas o que a gente pode fazer para começar a melhorar isso na nossa voz, na nossa fala, na nossa comunicação, para ter uma voz mais autêntica e não uma voz que eu precise me masculinizar ou uma voz que eu fique ali passiva demais para não correr nenhum risco. Porque eu também tenho essas mulheres que falam assim: eu prefiro nem me posicionar para não correr risco de errar, mas aí também não acontece nada com você, né? Você fica sempre lá escondida. Tá? Então, eu trouxe, posso dizer, alguns sintomas das mulheres que são menos ouvidas. Então, eu fiz um levantamento, principalmente pegando o dia de hoje mesmo, foi um dia com muitas clientes, né? Do dia de hoje, ainda tive um treinamento para a empresa, de 2 horas para gerentes. Então, vocês viram que hoje foi um dia sem intervalos, né? E nesse treinamento com 12 gerentes, só 2 eram mulheres. Tá? Então, é mais estatística que a gente pode trazer aqui. Mas eu anotei os principais pontos, tá? Um dos principais pontos
que fazem a mulher se sentir mais insegura, menos ouvida, é a questão do tom de voz. Claro que aqui eu estou colocando algo voltado para a comunicação e para a fala. O que que é o tom de voz? Eu posso ter um tom de voz ali mais fininho ou mais grosso. E por que que isso é importante? Porque a forma como a gente fala gera um impacto psicológico no outro. Isso é chamado de psicodinâmica vocal. Se eu chego aqui e falo, bom dia, pessoal, bom dia, ó. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Com uma voz mais fina, vocês já fazem uma imagem minha. É um viés inconsciente, mas que existe. Então as pessoas me perguntam, Letícia, a mulher tem que falar grosso para ser respeitada? Sim e não, tá? Tem estudos que falam isso, que pessoas com vozes mais graves têm salários mais altos e são mais respeitadas. Mas você não precisa ficar com aquela voz, que fica com aquela voz que parece que você tá num. Você engoliu uma batata na boca e fica assim. Não, é verdade, porque eu vejo que tem mulheres que veem esses estudos e falam assim, não, então eu tenho que fazer uma voz grave e ela vai forçando a voz até ficar uma voz falsa. Não fica uma voz autêntica. Então, dá sim para a gente mudar o nosso tom de voz, trazer um tom de voz mais firme, mas sem perder a nossa autenticidade. E eu quero dar um exemplo hoje também de uma cliente. Eu falei assim: olha, eu vou ter uma palestra hoje e eu quero mostrar o seu tom de voz como era. Isso foi em um mês e como que ele está hoje. Então, ela gravou hoje esse áudio comigo e ela mandou direto pelo WhatsApp. Eu vou colocar aqui, compartilhando só o áudio da voz dela. Porque é um caso bem extremo de uma voz realmente que era muito infantilizada e agora está melhorando, ainda não está 100%. E por que eu quero mostrar o caso dessa mulher? Porque muitas vezes as pessoas falam, Letícia, mas eu não nasci com essa voz, vou morrer com essa voz, como é que dá para mudar? Dá para mudar. Então, esse é um caso de hoje mesmo. Qual voz vocês acham que seria mais ouvida? Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou a próxima? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, tem alguma coisa embaçada aqui. Eu vou colocar de novo, não sei se vocês conseguiram ouvir. Ah, não, a primeira é essa daqui, ó, porque na verdade foi enviando várias vozes de várias sessões dela. Aqui. 2, Ah, tá, agora tá certo. 3, Essa é a primeira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora sim a de hoje, que é essa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Perceberam a diferença? Eu tô vendo que a Thaisa tá mostrando alguma coisa. Conta pra gente. Não era pra gente, tudo bem. Não, desculpa, desculpa. Pessoal, e aí, quem sentiu diferença na voz? Eu sei que é um exercício difícil, pra mim é uma coisa muito óbvia, porque eu trabalho com isso, mas vocês conseguiram ver alguma diferença? Sim, sim, muita, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Dá pra gente deixar a voz mais grave sem deixar de ser uma voz feminina. E é uma voz que vai trazer mais respeito, tá? Se eu tenho uma voz muito aqui em cima, e ainda por cima eu tenho um pouco de essa voz mais nasal, aí eu fico mais infantilizada ainda. E às vezes realmente é um problema de ressonância vocal, é realmente algo físico que a gente pode mudar. O segundo ponto que eu vejo que fazem com que as mulheres tenham menos credibilidade na hora de se posicionar é a questão da dicção. Então a mulher vai falar e ela tem uma dicção muito travada, ou ela fala e parece que tem uma. Chamam de língua presa, não é esse o nome correto, mas parece que a língua tá diferente. Então imagina que eu chego aqui para falar com vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só de abrir mais a boca e articular,
eu transmito uma clareza muito maior do que eu tô falando. E uma credibilidade muito maior. Então, eu vou contando aqui para vocês, eu quero que vocês pensem como que eu estou falando hoje. O que poderia ser diferente? Próximo ponto. Volume mais baixo. Então, é bem comum as mulheres, quando elas têm essa insegurança, elas falam um pouco mais baixo. Ela tem medo de colocar a voz dela, ela vai diminuindo o tom. Então, só de falar um pouco mais, não é falar forte, gritando, mas é falar num tom de voz mais audível. Outro ponto, vício de linguagem. Então, a mulher tá ali insegura, ela começa a falar e vem ou esses prolongamentos de vogais, ou aqueles certo. Alguém aqui tá se identificando com o que eu tô falando? Ok, tô vendo aqui no chat, sim, sim, sim. Então, eu vou pedir para vocês irem fazendo um checklist, sabe? Eu vou passar 11 pontos aqui. Desses 11 pontos, quantos eu acho que eu tenho? E o que acontece quando eu tô falando e de repente eu coloco um vício de linguagem como né? Pessoal, a comunicação é muito importante, né? Como vocês podem ver, a voz, né, faz toda a diferença, né? A forma como a gente se posiciona, né? Primeiro, a outra pessoa vai começar a reparar muito mais no vício de linguagem, porque vai ficar ali saltando no ouvido dela, porque é uma coisa que fica ali repetitiva. E outra, toda vez que eu trago esse né, eu tô pedindo para as pessoas concordarem comigo, ou seja, parece que eu não tenho certeza do que eu tô dizendo. Então, eu falo para vocês, pessoal, de 10 mulheres, 9 que eu atendi hoje tem essa queixa, né? Parece que eu tô pedindo para vocês, olha, concorda comigo? Então, é muito importante identificar isso. E geralmente a pessoa que tem o vício de linguagem nem sempre ela percebe, mas o amigo dela percebe. Então, gente, deem feedback para as pessoas sobre comunicação. Um dos principais motivos das pessoas não buscarem ajuda para se comunicarem melhor, para melhorar a sua voz, para se posicionar melhor, é porque ela nem sabe que ela pode mudar isso, ela acha que é algo nato, que ela fala assim, vai morrer assim, nasceu com essa voz, vai morrer com essa voz. E um outro ponto bem importante é porque ninguém nunca deu um feedback assertivo para ela. Ela tem um feedback do chefe, por exemplo, de você precisa ser mais clara. As pessoas precisam te entender melhor. E ela não sabe onde procurar ajuda. E ela não sabe que pode ser a voz, a dicção, o posicionamento, o tom de voz. Então, um dos meus objetivos aqui é trazer essa consciência para vocês, para que quem é líder aqui, quando identificar essas dificuldades, esses vícios de linguagem, você possa realmente direcionar essa pessoa. Olha, percebo isso, talvez tenha mais coisas, vale a pena você investigar e melhorar. Quarto ponto. Então, até agora, a gente já falou, na verdade, quinto ponto, a gente já falou 4 aqui. Tom da voz, dicção, volume da voz, os vícios de linguagem, e aí o quinto tá linkado ali com o 4, que é o prolongamento. Sabe aquela pessoa que fala e parece que tá sempre prolongando as vogais? Claro que aqui eu tô exagerando, mas isso também mostra uma insegurança. A pessoa não consegue dar pausa. Vocês vão ver como a pausa é super importante, faz com que as pessoas acreditem mais em você. Se vocês forem assistir os discursos da Michelle Obama, do Barack Obama, eles colocam muita pausa porque eles treinam isso no discurso. Então, a pessoa insegura, ela não dá pausa. Porque ela pensa assim, se eu colocar pausa, alguém vai me cortar. Se eu colocar pausa na minha fala, vai ficar um silêncio constrangedor. E, na verdade, é totalmente o contrário. A pausa conecta muito mais quem está ouvindo. A não ser que seja uma pausa muito longa. Essa pausa tem que ser uma pausa medida também. Próximo ponto. A voz sempre fazendo uma entonação para cima. Então, a pessoa vai falar e ela fala, olá,
tudo bem? Eu sou a Letícia, fonoaudióloga, mentora em voz e comunicação, e parece que ela está sempre fazendo esse desenho com a voz dela. Quando eu faço isso, qual a impressão que eu gero? Primeiro, uma simpatia, né? É simpático a pessoa que traz esse sorriso, que faz a voz mais para cima, mas se ela não consegue variar isso, ela não traz peso, ela não traz credibilidade. Então é muito melhor você, por exemplo, tô vendo que o pessoal tá mais de câmera fechada aqui, então não vou fazer tanta dinâmica, talvez para uma próxima, quando o pessoal estiver mais tranquilo. Mas se eu pegasse alguém para apresentar aqui, é muito comum a pessoa ficar tensa, aí ela ri, ela fala: Olá, eu sou a Letícia, prazer, eu tô aqui. Você vê que a voz tá só subindo. Isso mostra uma tensão, um desconforto e falta de segurança. E aí muita gente fala: Ah, claro, Letícia, foi pega de improviso. Mas imagina numa reunião que alguém pede, de repente, para você explicar um número, tá? Então, 7º ponto, usar diminutivo. Isso é uma coisa que, olha, pega forte. E muitas mulheres fazem isso. Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre comunicação, então. Quando você fala um pouquinho, você se descredibilizou. E dificilmente, se a gente for falar da comunicação dos homens, você não vê um homem falando com diminutivo. Ou prolongando vogais, como eu mostrei aqui. Então, próximo ponto. Não consegue ser tão assertiva. Vai falar e sempre dá um jeito de fazer um rodeio. Acaba não sendo tão direto ao ponto, é prolixa. E muitas vezes essa parte mais prolixa vem de um: ai, será que se eu for direto ao ponto eu não posso causar um desconforto? Será que essa é a melhor forma? Ou a pessoa nem não sabe como acabar o assunto. Eu já vi gente que faz isso. Ela fala algo, mas aí ela não sabe muito bem se acabou, ela volta e quando você vai ver, ela já falou a mesma coisa 3 vezes de forma diferente. Está sendo prolixa também. Letícia, mas e a mulher que é ao contrário? Fala direto ao ponto demais. A gente vai falar dessa também, mas é que esses são os principais pontos que fazem a mulher ser menos ouvida, pensando aqui nas minhas clientes, tá? No que eu vejo no dia a dia. 9, postura fechada. Então, como ela fica muito em dúvida, o que eu vou fazer com a minha mão, com os meus braços, com meus gestos, ela segura. Hoje mesmo, uma cliente, eu falei assim: então, vou pedir para você ficar em pé e apresentar, para a gente treinar como vai ser lá no dia. Ela colocou a mão para trás, fez toda a apresentação aqui. E o que acontece quando a gente prende os nossos braços, quando a gente está falando? Alguma parte do corpo vai dar um jeito de mexer, porque a gente precisa de movimento. Então, quando ela foi assistir o próprio vídeo, porque eu faço muito essa análise de autopercepção de si mesma, ela: nossa, mas eu fico balançando o tronco. Tem uma explicação, porque você prendeu seus braços. Né? Ou a mulher que não sabe o que fazer fica com a caneta, ou fica, eu chamo de passando creme nas mãos. E ela vai falar: e tá aqui. Então, e mesmo que seja aqui pelo Zoom, gente, que vocês não estão vendo tantos meus gestos, se você tá aqui nervosa, mexendo nas mãos, isso vai transparecer de alguma forma, tá? Então, tentem trazer gestos. Esse é um ponto bem importante, porque a comunicação, tudo que eu tô trazendo aqui tá voltado mais para não para a comunicação verbal em si, para a estrutura de fala, mas para o não verbal, que impacta mais de 90%. Não adianta eu chegar aqui e falar: gente, estou muito feliz. Não verbal diz totalmente o contrário. Então, as minhas palavras, elas ficam insignificantes. Então, eu vejo muitas mulheres que se preparam, têm um conteúdo incrível, e tem estudos que mostram que as mulheres são muito mais preparadas do que os homens, mas o homem que vai lá, fala com segurança e apresenta, vai estar bem mais à frente. 10º ponto. Sorri muito, mesmo quando está nervosa. Então, essa mulher tá nervosa com a situação, tá com raiva, não tá gostando, mas ela tá aqui. Às vezes é o riso de nervoso, mas o que ela tá comunicando? Pessoal, a gente tá com um grande problema hoje. Realmente, a gente não tá batendo a meta, a gente tá num ano difícil, e ela tá aqui com um sorriso.
Olha lá, alguém colocou aqui no chat, eu faço muito isso. Então, gera essa. Primeiro, se você vai falar de um assunto tenso, dando risada, gera essa incongruência, ou você tá nervosa, ou você tá insegura de trazer aquele assunto. Vão pensando nas pessoas que vocês conhecem também. E 11º, tem pouca firmeza. Então, além dessa questão de ter pouco gesto, a pessoa não demonstra firmeza quando fala. Que é um pouco do resultado de tudo que eu falei aqui. E aí, vamos fazer um levantamento. Não precisa levantar a mão, já que tá gravando, mas manda aqui no chat para eu ter uma ideia. Quem gabaritou? Vou começar de cima para baixo. Quem fez 10 pontos, digamos assim? 9, 8, 7, 6, 5. Vou diminuindo aqui. Quem não tem coragem de colocar? Isso já é um sinal também, hein? Ó, colocaram 7, 4, fiz alguns, 4, 5, 4. Ok, alguns também. Fiz 3, a maioria. Boa. Vocês já estão dentro aqui do nosso, como posso dizer, do método para melhorar, que é trazer vulnerabilidade. E se a gente for pensar, quando eu pego esses casos, né, de uma mulher mais velha, que está bem mais à frente, que tem lideradas, mas ela traz uma comunicação muito ríspida, ela dá esse modelo para a pessoa que está chegando. E aí a gente fica gerando várias mulheres que acham que precisam ser mais masculinizadas para ter respeito. E ao contrário, a gente tem que conseguir ter a nossa voz autêntica para conseguir o nosso respeito, porque senão a gente pode até achar uma falsa sensação de sucesso. E agora a gente vai para outros pontos. Eu vou trazer slides aqui para vocês, porque tudo isso eu quis trazer mais do ponto da voz, da dicção, mas a gente tem outros pontos que a gente pode trabalhar. Antes disso, já que eu falei dessas mulheres que às vezes me dizem: não, Letícia, eu não tenho problema nenhum com insegurança, eu falo bem, aliás, eu nem preciso treinar muito, eu só quero melhorar a performance. Eu não vou trazer um caso de uma cliente minha, mas olha só, Michelle Obama precisou mudar, precisou trabalhar a comunicação. Olha como ela era antes. Deixa eu só fechar o microfone de quem entrou. Reparem o que ela comunicava aqui. E ela fala no livro dela e também no documentário que tem na Netflix, quem quiser depois assistir, que ela falava com o coração. Que ela achava que falava bem. Primeiro vídeo. This wasn't an easy decision for us because we've got two beautiful little girls and we have a wonderful life and everything was going fine and there was nothing that would have been more disruptive than a decision to run for president of the United States. E aí? Ela tá falando de uma coisa boa ali das filhas, com uma expressão de sobrava. E aí o que aconteceu com ela? Ela começou a ser criticada. E ela foi trabalhar a comunicação dela. Então, vivia falando com intensidade e convicção e nunca amenizava o tom. Meu rosto refletia a seriedade daquilo em que eu acreditava, porém eu era séria demais, severo demais. Então também não é bom você ir para o lado oposto. Porque as pessoas podem te ouvir, mas não significa que elas vão estar te respeitando. Entendi como a oposição havia conseguido usar aquelas imagens para me retratar como uma rabugenta, o que tornava muito fácil menosprezar minha voz. E olha como ela ficou depois. Então, só para trazer a reflexão de que a gente não precisa falar grosso e masculinizado para ser respeitada, porque a gente pode ir para um extremo oposto, onde as pessoas até nos escutam, mas elas não nos respeitam, a gente não inspira, e a gente está ali, talvez,
vivendo de uma forma muito falsa e não autêntica. If your family doesn't have much money, I want you to remember that in this country, plenty of folks, including me and my husband, we started out with very little, but with a lot of hard work and a good education, anything is possible, even becoming president. That's what the American dream is all about. Ela não deixou de ser firme, mas olha como tá mais leve agora. Isso tem sido uma grande busca das mulheres. Elas me trazem essa vontade. Letícia, eu quero ter autoridade com leveza. Eu quero falar de uma forma que as pessoas me escutem, mas mais do que isso, que eu inspire quem tá comigo. E dá pra gente trabalhar isso e desenvolver. A gente não precisa ficar nessa forma masculinizada. Então, esse foi um ponto mais voltado, né? Todos esses pontos estão voltados mais ali pro não verbal, mas eu quero mostrar para vocês de uma forma bem objetiva como existem outras coisas que a gente pode desenvolver também. Porque aí você pode dizer, Letícia, então tá bom, agora eu tenho uma boa voz, eu falo bem, eu transmito confiança, transmito credibilidade, mas eu não consigo gerar muita conexão com as pessoas ainda. Aí. Vocês estão vendo minha tela? Pronto. A gente tem que estabelecer conexão com as pessoas. E aqui eu vou mostrar como que a gente pode usar também o tom de voz, o que isso tem a ver. Então, a gente tem 4 tipos de comunicação. Eu vou passar só os pontos principais de cada um. Tá? Então, a gente tem o estilo mais amável, expressivo, analítico e condutor. O amável é aquela pessoa que tem um tipo de comunicação mais movida à aceitação. Usa para se expressar, a empatia tem uma voz mais ascendente. Então, tem muito a ver com essas mulheres que eu comentei aqui. Qual que é o lado que não é tão bom disso? Ela pode ser vista como boazinha demais, ingênua, indecisa e insegura. E o lado bom, geralmente são pessoas vistas mais como diplomáticas, simpáticas, prestativas e confiáveis. E condutor é o extremo oposto. É aquela mulher que está sempre conduzindo as outras pessoas. Parece que ela está mandando, ela está sempre conduzindo qualquer um que chega perto dela. Eu tô falando de mulheres, mas o estilo de comunicação é para todo mundo, tá? Então você pode pensar, Letícia, eu sou mais amável, eu tenho um chefe condutor. O que eu posso fazer? Porque geralmente são 2 estilos opostos que não dão certo. E geralmente os homens que estão em cargos mais de liderança têm um estilo mais condutor. Geralmente são movidos a desafios, usam para se expressar planos objetivos, ideias claras, têm uma voz com final mais descendente. É a pessoa que atende o telefone e não vai falar alô, vai falar alô, tudo bem? A voz está descendo. Lado que não é tão bom de como essa pessoa pode ser vista. Pode ser vista como alguém mandona, inflexível, fria, competitiva. E o lado bom como alguém eficaz, decidida, assertiva e prática. E a pessoa mais analítica? É aquela pessoa que é movida à segurança, ela usa para se expressar regras, normas, sistemas bem estruturados, geralmente tem aquela voz mais sem modulação. Então, é aquela pessoa que é monótona. E é uma pessoa que geralmente não é tão ouvida, porque quando ela vai se comunicar, ela traz dados demais, informações demais, e de uma forma que não modula, então não prende atenção. São pessoas que podem ser vistas como sabe tudo, prolixas, lentas, monótonas, mas também tem um lado bom. Pode ser vistas como alguém lógica, inteligente, sistemática, prudente. E por último, a gente tem o expressivo, que é movido por reconhecimento. É aquela pessoa que quer sempre ser reconhecida, consegue modular, geralmente bem a voz, usa para se expressar cenários futuros, valores maiores. O lado que não é tão bom pode ser visto como alguém vaidosa, instável, impulsiva, sem foco. E o lado bom, entusiasmada, energética, sociável e espontânea. E o que a gente pode fazer para lidar bem com cada estilo de comunicação?
eu vou colocar aqui 3 pontos principais e eu vou fazer o seguinte, um imprevisto no meio da palestra. Meu interfone está tocando. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, comecem a colocar aqui no chat qual estilo vocês se veem mais. Volto em 1 minuto, tudo bem, Ju? Porque falaram que ia chegar às 8 horas, chegou antes. Lógico, lógico. Ô, Ju, você tem o LinkedIn da Letícia? Tenho, vou compartilhar. Eu tava tentando achá-la aqui, mas não. Nossa, eu gostei muito das dicas que ela deu. Eu também. Muito bom. É Letícia Pacheco Voz. Vou compartilhar aqui no chat. Ah, legal. Gente, voltei. Imprevistos acontecem, já é uma dica de comunicação. Melhor forma de lidar com imprevisto é você contar para as pessoas o que está acontecendo. Ia ser muito estranho se eu fingisse que tudo caiu e sumisse por 3 minutos. Melhor a gente falar a verdade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vão pensando em que estilo vocês se reconhecem. Eu vou contar por que isso tem a ver com a gente ser o mais ouvida, tá? Porque a gente tem que criar conexão com as pessoas. Então, por exemplo, Letícia, eu sou uma pessoa amável, eu falo dessa forma e eu tenho um líder que é totalmente condutor. Eu não sei como falar com ele para ele me ouvir. Geralmente, são as pessoas que mais dão errado, porque o amável é aquela pessoa que quer saber como foi seu final de semana, quer quebrar o gelo, e o condutor, ele quer saber só do resultado. Então, como você faz para ler outra pessoa para não ficar gerando esse ruído de comunicação? Primeiro, seja versátil. Então, vai falar com uma pessoa que é mais movida a resultado, fala o que ela quer ali naquele momento. Então, é como se eu fosse, eu assumo um pouco um outro estilo de comunicação, eu desenvolvo um pouco de cada estilo. Escuto o outro primeiro. Porque quando eu escuto o outro, ele já me dá o que eu quero. Eu já entendo o que ele está buscando, eu já entendo qual que é o estilo dele, eu já sei como lidar melhor com ele. E eu vou prestando atenção na fala, na voz, nos gestos, no conteúdo do que ele está me trazendo. E esse é um assunto bem extenso, tá? Na verdade, eu quis trazer pontos principais aqui para despertar a curiosidade de vocês e para vocês verem que as pessoas são diferentes. Então, eu posso ser uma pessoa muito amável e aí eu vou ter essa questão, às vezes, de não ser ouvida, porque eu tenho uma voz que transmite que eu sou um pouco mais fofa, e aí as pessoas não me levam a sério, mas eu também posso ser condutora demais, as pessoas me escutam, mas nem sempre me respeitam, que é aqueles casos em que as pessoas fazem o que eu tô pedindo, mas estão falando mal por trás. Nossa, aquela chata, só fala disso. Eu posso ser analítica, então eu faço tudo muito bem, porque eu tô sempre preocupada com as regras, com as normas, com o conteúdo, eu não dou uma opinião se não é bem pensada, mas fica como, gente, vai ter reunião com a fulana de tal, nossa, vou deixar a câmera desligada porque não consigo prestar atenção nela. É aquela voz mais monótona e prolixa. O expressivo. Ah, Letícia, o expressivo consegue modular a voz, consegue trazer expressividade, mas geralmente é uma pessoa que, se é muito expressiva, é muito focada pro eu. Ela tá buscando o reconhecimento dela. Aquela pessoa chata de ouvir, pessoa vaidosa. Então, é um assunto muito complexo trazer a comunicação, mas dá pra gente treinar. Tá? Dá pra gente entender tudo isso e começar a ler mais o outro, entender mais da nossa voz. E existem outros pontos, então eu trouxe aqui um geral sobre a voz, os pontos principais dos estilos de comunicação para a gente gerar conexão. E a gente também tem um ponto que é ter um objetivo e levar a ação. Eu vejo muita gente que diz assim, Letícia, eu tenho uma reunião e eu só vou para a reunião. Gente, para qualquer apresentação, qualquer reunião, qualquer live, por mais simples que seja,
tem um objetivo, tem uma linha mestre e o que você quer de resultado daquilo e leve a ação. Então, essa é uma coisa muito básica, mas que eu tenho ensinado nas empresas, das pessoas terem um script. O que vai ser colocado no invite, mas o que ela vai ter de cola para ela, de como ela vai organizar aquilo. Porque isso te ajuda a não se perder na sua estrutura de fala, te ajuda a transmitir segurança e te ajuda a transmitir clareza do seu pensamento e a ter mais resultados. E um último ponto que eu quero passar para vocês é prepare-se e arrisque-se. Eu quero colocar esse slide porque eu acho que ele representa muitas clientes minhas, quando elas começam a ter convites para fazer podcasts, para serem entrevistadas, a gente pode ficar no mesmo lugar que a gente está hoje, mas a gente tem um aquário muito maior. Então, se você for convidado para fazer alguma coisa, se você quer ir mais além, se prepara. Em primeiro lugar, então eu sou contra aquilo que o pessoal fala, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo, se prepara, porque o medo vai ficar menor. Então se prepara e arrisca, porque quem não, dizem, né, tem essa frase que quem não é visto não é lembrado. Mas eu diria para vocês que quem não é ouvida também não é. Não basta só ser vista. As pessoas não estão me escutando. E a sua voz, eu tenho certeza que merece ser mais ouvida do que tem sido hoje. Pessoal, muito obrigada. Eu fico à disposição. Não sei se querem abrir para discussão agora. A gente tem alguns minutinhos ainda. Deixo com a Ju. Muitíssimo obrigada, Lê, acho que pelo seu presente generoso de participar desse webinar com a gente. Antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu não tenho pergunta, mas eu também queria só agradecer a Letícia, em nome da PWN. Eu sou Thaís, eu faço parte do board também da PWN. Foi uma delícia te ouvir. E eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação empresarial há muitos anos e já participei de muitos media trainings. E eu confesso para você que eu entrei aqui talvez com uma arrogância de falar, puxa, o que será que a Letícia vai trazer que eu ainda não tenha visto no media training? E você trouxe coisas que eu realmente não vi ainda. E eu achei o máximo, e se eu tiver outra oportunidade de fazer media training para cliente aqui, com certeza te aciono, porque eu acho que tem muita complementariedade com o que a gente leva para os porta-vozes, para os executivos. Então, super obrigada. E como disse a Ju, foi um presente mesmo. Valeu. Eu que agradeço. Pessoal, vou deixar só na tela quem quiser falar comigo ou tirar dúvidas também. Eu deixo o meu... Eu gostaria de saber se teremos oportunidade de rever essa sua apresentação. A gente vai deixar gravado, sim, e vai publicar no YouTube da PWN. Você pode passar para mim? Eu acho que depois, provavelmente a gente pode fazer um post nas redes sociais da PWN com um link chamando para a gravação, aí fica mais fácil de todo mundo acessar. Pode ser assim? Pode sim, eu agradeço, porque infelizmente acabei perdendo uma parte da apresentação e realmente foi bem interessante. Legal. Que eu consegui ouvir, tá? Mas eu vou ficar atenta. Obrigada, viu? Obrigada. Então, pessoal, agradeço de novo. Quero trazer um último ponto. Gente, eu não me comunicava nada bem. Por que eu falo isso? Para a gente trazer mais as vulnerabilidades. Eu já ouvi todo tipo de feedback, isso foi algo que eu não consegui trazer nessa apresentação, mas já escutei feedbacks péssimos sobre a minha voz, sobre a minha comunicação, feedbacks abusivos, e então é um propósito de vida mesmo da comunicação das pessoas, mostrar que a gente pode sim ser ouvida e evoluir muito mais do que a gente imagina. Então essa é a minha mensagem final, a gente pode mudar e pode evoluir muito mais.
Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico à disposição. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal.